Bom, meu nome é Márcio Carvalho Galas, sou estudante de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e faço a cadeira de Controle e Automação de Processos. Bom, eu vou falar de um tema abordado num artigo de uma revista, que é a Revista Eletrônica da Editora Saber, e o tema é Sensores e Amplificadores Operacionais. Então, primeiramente, vamos às definições de sensores e amplificadores operacionais. O sensor é um componente ou circuito eletrônico que responde a um estímulo físico ou químico de maneira específica e que pode ser mensurável. Um amplificador operacional é um amplificador de tensão de alto ganho. Ele possui acoplamento direto, tendo um terminal de saída e dois de entrada, sendo um inversor e o outro não inversor. Os amplificadores operacionais são muito utilizados em circuitos de sensores em aplicações industriais devido ao fato de que os sensores fornecem sinais fracos demais, então havendo a necessidade de a utilização de um amplificador que torna esse sinal mais forte. Os circuitos abordados no artigo e que nós vamos ver a seguir são os de sensor de chama, sensor de luz, sensor termométrico, sensor piezoelétrico, sensor fotovoltaico, sensor em ponte, sensor de relutância variável e seguidor de tensão. Sensor de chama. O primeiro circuito apresentado é um sensor de chama piloto, que pode ser utilizado em sistemas de aquecimento, como em fornos industriais. Ele utiliza um sensor de ródio-platina, que gera uma tensão, a qual depende de sua temperatura, fornecendo uma saída compatível com lógica TTL. Ele utiliza um amplificador operacional LM10. Este amplificador é basicamente indicado para operar como comparador, mas a sua configuração em aplicações que exigem a operação linear também é possível. Sensor de luz. Nesse circuito, utiliza-se de um fotodiodo como sensor de luz, que pode ser utilizado em sistemas de controle de luminosidade, leitores de código de barra e outros. Os fotodiodos operam de forma que fótons incidindo numa junção semicondutora liberam portadores de carga, os quais podem fazer com que apareça uma tensão entre os terminais de diodo, quanto também afetar sua resistência com a passagem de corrente. Nesse circuito, o fotodiodo funciona como um gerador de tensão ligado de modo diferencial nas entradas de um amplificador operacional LM10. Sensor termométrico. O circuito emprega um NTC termométrico, o qual é um resistor cuja resistência diminui com o aumento da temperatura, para sensoriamento remoto da temperatura. O circuito consegue enviar sinais a distâncias consideradas grandes, através de um par trançado. Esse sensor é indicado para o sensoriamento de variações rápidas de temperatura. É utilizado em aplicações industriais. Sensor piezoelétrico. Esse circuito é utilizado em sensores de pressão de líquidos e gases em reservatórios. A pressão exercida modifica a resistência do material, o que pode ser utilizado para sua medida com grande precisão. A base desse circuito é um amplificador operacional LM10 e relógios que medem a pressão atmosférica, profundidade ou altura fazem uso desse sensor. Sensor fotovoltaico. O sensor pode ser um fotodiodo, uma fotocela ou qualquer dispositivo fotogerador. Um sensor fotovoltaico consiste em uma célula solar, que fornece corrente elétrica proporcional à radiação solar. Nesse circuito, a penagem não é indicada, pois em um único invólucro de LM324 pode-se encontrar 4 amplificadores operacionais. Esse circuito deve fazer uso de uma fonte simétrica. Sensor em ponte. Existem muitos sensores que operam em pontes e que possuem características resistivas. Dentre eles estão os sensores de pressão mecânica, deformação e efeito Hall. A base do circuito apresentado é um dos 4 amplificadores operacionais encontrados no LM324, ou similar. O circuito é alimentado por fonte simétrica também. Sensor de relutância variável. São sensores que realizam as medidas de velocidade de peças mecânicas, oscilações mecânicas e outras. Eles podem ser de tipos que se baseiam em uma tensão gerada por uma bobina na presença de peças de metal em movimento, que consiste em um ímã permanente com uma bobina captora enrolada sobre ele. O circuito tem como base o amplificador operacional de transcondutância, LM3900, que consiste em 4 amplificadores operacionais independentes e de uso geral. A alimentação deve ser feita com fonte simétrica. Seguidor de tensão. Este é um amplificador que possui ganho de tensão unitário, ou seja, ele não fornece ganho de tensão.
a impedância de entrada do circuito é extremamente elevada e a de saída muito baixa ou nula, podendo fornecer um grande ganho de corrente dentro de suas limitações. E isso pode levar a um elevado ganho de potência na carga alimentada pelo seguidor de tensão. Com a utilização de sensores, o circuito é usado como um casador de impedâncias. O circuito deve utilizar uma fonte de alimentação simétrica também. Tendo em vista todos os circuitos de sensores com a utilização de amplificadores operacionais que nós vimos, podemos concluir que os amplificadores operacionais são de grande importância, pois juntamente com os circuitos sensores, eles têm uma vasta faixa de aplicações, principalmente na área industrial. Então, fica aí o meu obrigado pela atenção.